Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente do expediente inicial, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 118ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10h24, encerrou-se às 10h54. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, nesses últimos dias de novembro e até o dia 18 de dezembro, concomitantemente, os temas que vão ser mais relevantes na mídia escrita, falada e televisada, mas também na internet, evidencia-se que é a Copa do Mundo e a transição do governo federal, de um presidente da República que sai e de um presidente da República que tomará posse em 1º de janeiro de 2023. E essa transição envolve muitos contraditórios, entre elas aquele chamado o contraditório da PEC da transição, ou qualquer outro apelido que se coloque sobre ela, mas é aquela que propõe que o teto de gastos seja extrapolado em 198 bilhões de reais durante 4 anos, conforme foi proposto pelo senador relator no dia de ontem, segunda-feira, lá na Comissão de Orçamento do Senado Federal. Mas existem outras propostas de PEC, do senador Tasso Gereissati, do senador José Serra, e uma PEC muito interessante é a PEC proposta pela senadora Lisiane, que representa o pensamento das mulheres que trabalham em orçamento público, que já somam mais de 200. Acho um movimento interessantíssimo, porque são mulheres que se dedicam há anos ao orçamento público e conhecem o que é responsabilidade fiscal e o que é responsabilidade social. E comecei por aí, para depois perpassar a Copa do Mundo, senhora presidente, porque queria deixar absolutamente claro que a Constituição da República define que o Estado democrático e republicano brasileiro tem que perseguir ser o estado do bem-estar social. E a definição constitucional do que seja o bem-estar social não permite que nós tenhamos nenhuma dúvida que responsabilidade fiscal e responsabilidade social são irmãos siameses, não se separam. Para acabar com esse pressuposto de que tudo que existe no Brasil é como se estivesse engessado por opiniões pessoais que se confundem com as próprias identidades. Isto é,
Um acha que tem que ter responsabilidade fiscal e outro acha que não tem que ter responsabilidade fiscal e só social. Evidencia-se, como dizia o sábio filósofo Lao Tse, que muitas vezes a verdade está no meio. Não, queria deixar isso claro para ter uma finitude essa discussão estéril. Até porque, ao longo do governo Bolsonaro, o teto de gastos já foi furado no mínimo 4 vezes. E não há como haver uma sociedade equilibrada no seu modo fiscal e um desequilíbrio imenso na questão social. Então, nós temos que pensar esse assunto de forma global, com 2 temas que se interagem. Dito isso, senhora presidente, voltamos um pouco agora à política com Copa do Mundo. A Copa do Mundo está sendo realizada no Catar, se aproxima da última rodada da fase classificatória, quando 32 clubes, cada grupo classificará 2, e por via de consequência sobrarão 16, que por via de consequência jogarão entre si, sobrarão 8, que depois sobrarão 4, e depois 2 que disputarão o título. Esperamos que o Brasil, que já está classificado com 6 pontos ganhos, a menos de uma partida contra os Camarões, que o Brasil chegue até o dia 18 de dezembro. Primeiro, para que a bandeira nacional, isto é, nossas cores queridas, o verde e amarelo, novamente seja cores de todos os brasileiros, e não apenas apropriado por determinado segmento. O verde e amarelo da bandeira do Brasil, como o nome diz, pertence à bandeira do brasileiro, à bandeira brasileira, e por via de consequência cobre, né, a todos os brasileiros que vivem sob esse manto e que, em época de Copa do Mundo, passam a torcer vestidos de verde e amarelo, ou só de verde ou só de amarelo, ou de ambas as cores, para a seleção brasileira de futebol. Então, primeiro tem essa questão, que eu acho importante. Mas tem uma segunda questão, que também precisa se aprofundar a discussão. É claro que eu sou um defensor intransigente que a população tem liberdade de se manifestar nas ruas. Isto é um princípio básico da democracia. Eu mesmo já participei de dezenas de protestos nos logradouros públicos. Mas tem que se examinar essa questão, muitas vezes com algum cuidado, porque agora estão se fechando rodovias estaduais, não é um logradouro público, uma rua, rodovias estaduais, onde não existem outras alternativas. E com isso, dando prejuízos econômicos à população imenso. E recentemente tivemos um episódio quase trágico, fechamento de uma estrada, um cidadão com seu filho marcado por uma cirurgia de olhos, para esse filho não ficar cego, ele ficou impedido de ir para o hospital. Claro que teve um final alternativo, porque os médicos do hospital disseram para o cidadão, etc. Mas é inadmissível
que um cidadão vire uma autoridade policial e não permita as pessoas transitarem em rodovias que não têm alternativa de locomoção para as mesmas. Então, dito isso, Vossa Excelência pode perguntar assim, mas o que tem a ver isso com Copa do Mundo? Mas que nós temos um outro grupamento de derrotados nas eleições presidenciais que estão fazendo seus protestos nas portas dos quartéis, que não são locais, no meu entendimento, devidos, porque quartéis e o seu entorno são lugares que precisam de segurança, e o Exército não pode estar acuado com clamores golpistas. Mas isso está acontecendo. Enquanto isso, líderes desses movimentos, inclusive o filho do presidente, foi visto ontem na televisão, lá no Catar, quando a Câmara Federal está funcionando. Vossa Excelência está presidindo os trabalhos no expediente inicial. E eu estou aqui falando nesse expediente inicial. Nós não estamos no Catar, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, na sede da Assembleia Legislativa e no plenário. Plenário que vai ter uma polêmica pauta na ordem do dia, que eu não vou adiantar a discussão, porque eu vou discursar lá na ordem do dia, senhora presidente. Mas estou chamando a atenção sobre essa questão, porque não é porque tem Copa do Mundo que o parlamentar vai deixar de trabalhar, vai deixar de cumprir as suas obrigações com a população, porque o parlamentar também é, num contexto mais amplo, funcionário público, e funcionário público tem dever de prestar todas as informações e se dedicar ao serviço público, porque é o contribuinte que paga o seu salário. E não dá para você, concomitantemente, ser parlamentar e estar no Catar, por mais que exista a possibilidade de você trabalhar remotamente. Acho muito difícil alguém trabalhar remotamente em estádio de futebol, a não ser que você seja um alienado total das emoções humanas. Então, eu queria também chamar a atenção, porque uma das coisas que a gente tem que quebrar é essa mistificação em relação a determinados temas. E eu queria muito, senhora presidente, eu nunca quis tanto que o Brasil fosse campeão do mundo, porque eu queria ver novamente, na decisão do campeonato mundial, logo depois do apito final, em que o Brasil se sagrasse campeão do mundo, eu queria ver, vestido de verde e amarelo, no seio da mesma família, bolsonaristas e lulistas se abraçarem comemorando. Queria ver muito essa cena, senhora presidente, porque no fundo, todos somos irmãos e brasileiros. E política você deve fazer e ter seus adversários. Mas política não é para fazer com ódio e considerar o seu adversário o seu inimigo. Quem faz política considerando o adversário inimigo, tenho certeza que não chegará uma posição dessa, uma atitude dessa, a bom termo. E o que nós estamos verificando é exatamente isso. Por isso eu vou insistir nesse tema,
porque eu vejo a participação do Brasil na Copa do Mundo não como apenas um torcedor, mas como uma possibilidade de ser um condutor da pacificação interna de uma parcela significativa do meu país. Volto a dizer, jamais fui adepto do slogan dizer que no futebol, na hora da Copa do Brasil, na hora da Copa do Mundo, é o Brasil na ponta da chuteira. Mas eu reconheço que o futebol é uma paixão nacional. E como paixão nacional, cada um tem seu clube. Eu, por exemplo, torço pelo Clube de Regatas do Flamengo. Tem uma senhora aqui em plenário que está me olhando, que torce pelo Botafogo. São duas agremiações rivais. Mas ambos, eu e ela, como também a senhora, que eu não sei seu clube, qual é seu clube, presidente? Lá em casa eu tenho impasse, eu tenho um filho flamenguista e um marido corintiano. E a senhora? Eu fico dando suporte aos dois. Então, ela não torce para o clube nenhum, mas mesmo que fosse possível, a senhora fosse neutra. Sob o ponto de vista dos jogos da seleção, somos todos verde e amarelos. Somos todos Brasil. Porque clube, muitas vezes, um está no ápice e o outro nem tanto, né? Mas ninguém perde as suas respectivas paixões. E dentro da sua família, mesmo tendo um torcendo por um clube e outro torcendo por outro, no fundo fazem uma família e se gostam. O que não pode ter é partidos políticos, opiniões ideológicas diferentes e as pessoas se odiarem, mesmo dentro da mesma família. Isto é um horror. Isto eu não cheguei nem a presenciar com tanta intensidade, eu digo à senhora, no período do golpe militar de 64. Olha que o golpe militar foi de 64 e a abertura começou a se dar de forma intensa no final de 70, mas principalmente no início dos anos 80. Então foram praticamente quase 20 anos. 20 anos. E eu não vi esse rancor tão intenso como existe hoje, quando nós estamos na égide de uma República Federativa do Brasil. Então, eu queria chamar a atenção e, ao mesmo tempo, cumprimentar a senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, porque não fiz esse cumprimento na hora que iniciei o meu discurso. Muito obrigado, senhora presidente. Eu pediria a Vossa Excelência se pudesse ocupar aqui a presidência, para que eu pudesse fazer uso também do expediente final, desde já agradecendo. Próxima oradora inscrita é a nobre deputada Tia Ju. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhoras e senhores, aqui saudar o nobre presidente no momento aqui no expediente final, expediente inicial. Deputado Luiz Paulo, aos que nos assistem pela TV Alégio, que nos acompanham pelas redes sociais, os servidores dessa casa, sempre bem presente, a todos aí que estão nos acompanhando, e não deixar de saudar a nossa jovem querida que faz aí sinais de Libras para os nossos queridos deficientes auditivos. O que me traz essa tribuna hoje, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário, deputado Luiz Paulo, em cima da coluna da esplanada. Trouxe uma parte aqui que me chamou muita atenção e eu queria aproveitar e falar sobre mulheres, né?
A coluna traz um levantamento feito com 295 empresas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, foi titulado aqui por Mulheres Inspiradoras, que mostram que 22,4% delas não tem nenhuma mulher em cargo de primeiro escalão. De 200, olha o número, 295 empresas, 22%, 22,4% delas não tem nenhuma mulher em cargo de primeiro escalão. Em contraponto, a baixa presença feminina em postos de comando, o livro Mulheres no Conselho traz relatos de 32 executivas de sucesso. E aí, uma das executivas traz uma aspa dizendo o seguinte: é importante propagar exemplos para que outras executivas possam se inspirar. E, de fato, é preciso propagar exemplos, que são nos exemplos, nos bons exemplos e nas boas práticas, que outras pessoas, outras mulheres vão se inspirar. A profissional que abriu as aspas é uma das profissionais que é presente no livro, que estão lançando, né, Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, integrante da Comissão de Governança em Saúde do IBGC. Então, veja bem, nas grandes empresas, a representatividade feminina, nessas empresas que foi feito o levantamento, 22%, 22,4%, não tem nenhuma mulher em cargo de primeiro escalão. Da mesma forma, nós vemos na política. Apesar dos crescimentos, dos avanços, dos incentivos que o Supremo Tribunal Eleitoral vem dando, a nossa representatividade, ressalvo que a gente precisa valorizar e sempre comemorar os avanços, que todos os avanços devem ser comemorados, rememorados, mas na política também é ainda muito pequeno. E nos cargos de representatividade, como, por exemplo, na nossa Casa Legislativa, Assembleia Legislativa, ainda também é muito pequeno. Nessa legislatura que vai começar no próximo ano, aumentamos um pouco, seremos em 15 mulheres. Ainda muito pouco em comparação ao número, que são de 70 vagas, 15 mulheres apenas. Com um pequeno crescimento, mas estamos indo passo a passo. Mas as principais comissões da Casa, por exemplo, ainda não são ocupadas por mulheres. Na sua maioria, são ocupadas por homens, e por aí vai. Lá em 2021, nós já tínhamos feito isso em 2017, eu e a deputada Zeidan, e em 2021, nós propusemos novamente, deputado Luiz Paulo, que é super apoiador, um grande apoiador nosso, uma resolução, que é a resolução 819 de 21, que acrescentou no inciso 6º, no artigo 17, a composição de, no mínimo, 30% da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nessa legislatura, o nosso presidente, André Siciliano, ele cumpriu, mesmo ainda não estando na lei, não tendo sido alterado o regimento interno, ele fez cumprir esses 30% de participação feminina na mesa diretora. Mas, tanto eu como as deputadas e a maioria dos deputados, o que nós queremos, na verdade, que já há um compromisso aí do nosso presidente André Siciliano de pautar essa matéria. A deputada Célia também propôs uma outra resolução também, propondo os 30%, sendo que essa nossa é anterior, é de 21%. Nós queremos que isso esteja na lei, para que não fique a cargo de quem assumir, ou quem for assumir a presidência, fique a cargo à mercê de se quiser, se não quiser. Nós queremos na lei isso. Eu também propus nessa casa, que ainda não foi pautado, que também fosse alterada a composição para o Tribunal de Contas, que aí é uma PEC,
que nós propusemos para que na composição do Tribunal de Contas também possa ter essa proporcionalidade de, no mínimo, 30%. Pode ser mais, mas que, no mínimo, seja de 30%, para que a gente comece a aumentar a representatividade feminina nesses espaços de poder, nos primeiros escalões. A gente vê que na iniciativa privada também é a mesma coisa, como eu já coloquei aqui, a matéria que traz a coluna explanada. E aí eu deixo aqui o pedido, ressalvo, o fortalecimento, mais uma vez, ao nosso presidente, que possamos realmente pautar essa resolução para que a gente tenha essa alteração e que a gente possa fazer cumprir, na composição da chapa da próxima legislatura, ter os 30% de mulheres participando efetivamente das decisões da mesa diretora tomada nessa casa. Então, era sobre isso que eu queria trazer, e aí fica a dica dessas empresárias, dessas empreendedoras, que traz aí boas práticas, coisas boas. A gente, como trouxe aqui o deputado Luiz Paulo, também estamos torcendo pelo nosso Brasil na Copa, mas eu também estou torcendo muito pelo Brasil, o nosso país, uma preocupação muito grande também com o destino do nosso país. Nós queremos muito, o governo eleito não foi o governo que eu escolhi, não foi o governo que eu votei, não era o governo que eu queria que tivesse ganhos, faz parte da política ganhar e perder, mas a gente precisa estar ali bastante atento com o que vai acontecer com o destino do nosso país. E também a participação feminina tem a ver com essas decisões que serão tomadas aí, e a gente estará aqui atento, sempre a postos, preocupada com a participação feminina e com o destino do nosso país como um todo. Era sobre isso que eu queria falar, desde já agradeço, e vamos ficar atentos aí para que haja na pauta, o mais breve possível, esse projeto de resolução e a gente possa ter aí garantia de 30% de participação feminina na composição da mesa diretora. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, deputado Tiaju. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.